E aí, pessoal, tudo bem? Entrevistei o Munhoz ontem. Como vocês se lembram, na semana passada, Marcelo Munhoz, ex-chefe e superintendente da TI do Corinthians, falou ao Globo Esporte, deu declarações bombásticas, explicou como funciona o tal dos logins lá dentro do Corinthians para reservar ingressos, como que esses ingressos somem. Falou também sobre o processo de seleção de novas empresas para assumirem o fiel torcedor, as catracas e o facial, enfim, foi uma bomba a matéria do Munhoz. Eu falei bastante disso depois, com os detalhes que eu tinha pego também com o Munhoz. E desde que isso aconteceu, duas coisas interessantes aconteceram, né? Uma foi uma resposta rápida do Corinthians, né? Para tentar mostrar serviço, mostrando de certa forma que sentiu o baque. E junto com isso veio um movimento de desqualificar o Munhoz. Eu acho super justo e válido que sejam checadas todas as informações que esse cara falou, tudo que ele disse, se é verdade ou não. Mas percebemos também uma certa boa vontade excessiva por parte de muitos defensores da atual diretoria em não querer enxergar certas coisas, né? Em renegar certas coisas, beirando até o absurdo, né? Ou seja, é mais ou menos assim, é como se o errado é o Munhoz. Errado é quem aponta, errado é quem critica tudo que está errado. Né? Não pode criticar a diretoria. E se você faz isso, você é um vendido, você é um vagabundo, etc e tal. Eu tô passando por isso, não tem problema, eu aguento o tranco, eu tenho as costas largas, podem me xingar, podem falar o que for. Eu continuo botando a cabeça no travesseiro e dormindo tranquilamente, porque eu sempre vou fazer o melhor pro Corinthians. Eu morreria pelo Corinthians, quem me conhece sabe disso. E se eu tô falando certas coisas é porque eu tô extremamente incomodado com certas coisas que eu tô vendo faz tempo. Coisas que eu tô trazendo para vocês faz tempo e que estão acontecendo. Estamos avisando e tá acontecendo, né? Enfim, o Munhoz topou falar, então segue agora a entrevista que eu fiz com o Munhoz e depois eu volto pra gente comentar a entrevista do Munhoz, beleza? Abraço. Munhoz, boa noite, tudo bem? Boa noite, Kaká. Tudo Você bem? me ouve bem? O microfone tá legal? Está assim. Munhoz, obrigado pela oportunidade. Você sabe que você acabou virando uma figura central nos acontecimentos recentes do Corinthians em função daquela sua matéria no Globo Esporte. Muita gente querendo entender não só tudo o que está acontecendo, mas muita gente questionando quem é esse cara, né? Quem é esse Munhoz? Esse cara, ele tem lado político? Esse cara é amiguinho do Tuma? Esse cara de quem que ele é? Então, antes de eu te fazer 600 perguntas, Munhoz, fala pra gente um pouquinho quem é você, como é que você chegou lá e esclareça aí pro pessoal, por favor. Bom, obrigado, Kaká. Acho que é importante mesmo, né, eu contextualizar um pouquinho mais sobre o meu currículo, sobre as minhas experiências e como que eu cheguei no Corinthians. Eu sou sócio do Corinthians há quase 15 anos, tá? Onde eu sempre tive um sonho em ser conselheiro, né? Era o meu objetivo maior. Tentei algumas eleições. Na eleição passada, eu fui eleito pela Valores 83, que na época era uma chapa de oposição ao do Ilho, tá? Então, eu participei. Nessa eleição do Augusto, a minha chapa perdeu, tá? Então, só confirmando, afirmando, eu não sou conselheiro, né, nessa gestão. Tentei, mas não deu. E foi onde eu ofereci, né, para a gestão, baseado no que a gente escutou durante a campanha, é, a, olha, a gente quer fazer um Corinthians mais técnico, a gente quer mudar, a gente tem um projeto bacana. Eu escutei muito disso, né, do Augusto e de toda a comissão, né, de campanha dele, e eu falei, poxa, de repente seja uma oportunidade de eu oferecer, né, os meus serviços. Falei, olha, o que eu entendo, a minha experiência no que eu posso contribuir é com TI, que eu tenho aí 30 anos, sou formado, sou pós-graduado, de fato é o que eu sei fazer. E aí eu me ofereci os meus, né, a minha dedicação, o meu trabalho e algumas indicações internas me fizeram com que eu tivesse oportunidade, mas não foi nenhum favor político, tá? Eu deixo bem claro que Você assim que eu recebia comecei. salário ali, Munhoz? Não, 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 tá. não recebi salário, nada, não recebi ajuda de custo, não fiz nenhum reembolso.
Benefício de ingresso também não tive, tá? Nenhuma regalia, não viajei nenhuma vez com a equipe. Então eu mantive firme uma posição que é só doar para o Corinthians. Na verdade, eu pagava para trabalhar, né? Porque tinha custos com Claro, claro. combustível, com refeições, com uma série de coisas. Então eu posso dizer que eu saí do Corinthians com menos do que eu entrei, e eu não tenho E essas vergonha. denúncias todas que você fez porque você tem algum lado político, porque você quer favorecer alguém, você está de sacanagem com o Augusto, qual é que é? Olha, eu apoiei o Augusto, tá? Eu trabalhei bastante para a eleição, eu acreditei nele. Quando eu comecei na função que é uma função extremamente técnica, que é a tecnologia, eu deixei de lado qualquer questão política. Aliás, eu não sou político. Eu estava político, que é o caminho que você tem para poder atuar, né, no Corinthians. Então, eu sou técnico, eu nem gosto muito de política, tá? De fato eu me distanciei. Eu não sabia nem mais o que estava acontecendo na parte política, porque o foco era nas questões técnicas do clube, tá? Deixar isso bem claro que, mas foi feito alguma coisa, porque é de tal chapa, ADRT, nada disso. Como eu falei, eu sempre fui de oposição, eu apoiei o Augusto, mas isso não quer dizer que se eu encontrasse algo de Claro, errado, eu claro, não tomaria as medidas, não cobraria e não faria aquilo que todo corintiano quer que faça, que é o claro, certo. claro. E o Munhoz, aproveitar então para a gente entrar no assunto, você fez uma série de denúncias muito impactantes para o pessoal do Globo Esporte. Isso acabou virando uma loucura no Corinthians, enfim, um furacão. E isso, claro, gerou reações por parte da diretoria. A diretoria teria que explicar isso de alguma forma, né? Eu chamo a atenção para o Cascone foi na Band, logo depois que você falou, e ele disse o seguinte: ele disse, perguntaram quanto à denúncia de cambismo, etc e tal. Ele falou assim, eu anotei aqui: quanto à denúncia, descobri pela imprensa. Ninguém me avisou lá dentro. Ele nunca fez denúncias para mim nem para o Augusto. E ele falou assim: por que ele não formalizou a denúncia internamente? Ou seja, eles dizem que você nunca avisou os caras lá dentro sobre esses esquemas com cambismo e etc e tal. O que você tem para dizer sobre isso? Olha, não é verdade, né? Alegar que não estava sabendo, primeiro que a matéria, esse tema não é novo, né? Já é falado há bastante tempo. Se a gente for recapitular, o ano passado, em outubro, teve uma reunião do conselho, onde comissões me procuraram para prestar esclarecimentos, como a comissão jurídica e de É marketing. aquela reunião na qual a Wanfen ia falar e. Tá, Isso, tá. exatamente. É que nem eu te falei, como eu estava fora da política, eu não estava nem muito ciente de quando seria e o que seria, mas me pediram para responder algumas perguntas, eu respondi. Chegou um determinado momento e falou: Olha, Munhoz, ainda a gente não sabe, mas se precisar da sua presença, você vem aqui e fala? Eu falo, claro. O conselho está me solicitando, por que que eu falaria não? E se eu tenho propriedade para falar do assunto? Ok. Bom, e eu não pude ir na reunião, inclusive, houve um mal-estar, foi bastante questionado na época, a imprensa falou, poxa, por que que a pessoa de TI não pôde vir? E eu também não entendi o porquê que eu não Mas pude por que você não comparecer. foi? Quem não deixou você ir? A diretoria, né? A diretoria, como em consenso, falou, olha, você não tem que ir, você é do executivo, e aqui Quem é te uma comunicou? responsabilidade. Quem que te falou isso? O meu antigo chefe, né, o Marcelo Mariano, disse que alinhou isso com o Augusto e com o Dr. Cascone, que realmente eu não deveria ir. E eu acatei. Por quê? Porque eu respondia para ele, para o É Marcelo isso. Mariano. Então eu falei, ok, tudo bem. Aí eles foram na reunião, eles foram cobrados por várias coisas, inclusive temas já que já tinham algo a ver com tudo isso que está acontecendo. Então o tema não é novo e dentro do clube sempre foi muito cobrado, tudo, não só por mim, mas por funcionários. O próprio torcedor vem cobrando muito que não tem conseguido ingresso. Essa questão de cambismo é algo que se fala dentro do clube há muito tempo, Claro. Mas em reunião. por que você acha que eles não deixaram você ir? O que poderia acontecer? Talvez de eu contar.
algo que não seria positivo para a gestão, eu iria falar a verdade, talvez. Depois também, a polícia me convocou para prestar depoimento algumas vezes, e eu não posso falar aqui o que eu falei na polícia, porque está em segredo Claro, de tá. justiça, mas eu contei toda a verdade. E eu ainda estava no Corinthians, né? Então, uma coisa complicada, né? Se você pega e fala alguma coisa, você já é rotulado como um cara, você pertence à RT, você é um cara que você é golpista. Não, eu estou correndo pelo certo, pelo certo. Eu acredito, Munhoz, eu acredito. Todas as pessoas com as quais eu conversei sobre você me falaram isso. Eu posso estar sendo ingênuo, mas eu acredito piamente também que você é um cara extremamente correto e que está querendo fazer o melhor aqui, entendeu? E por isso que estou te dando esse espaço todo, confio que tudo que você está falando seja verdadeiro. E se não for verdadeiro, as pessoas vão ter que rebater. Né? Se você estiver falando alguma coisa aqui para mim hoje que não for verdade, vai aparecer. Né? Então as pessoas vão descobrir. Mas então, mas só para a gente terminar esse ponto que eu acho que é importante, ele disse que o Munhoz, o Cascone disse que você nunca levou esses problemas para eles. É verdade isso que você nunca levou esses problemas para eles? Não, não só eu, outros funcionários também levaram. E levaram documentos completos, com provas, com evidências. E que esses funcionários escutavam era: a gente vai tomar uma providência. E nada acontecia. E, inclusive, funcionários que levaram documentos já foram, inclusive, demitidos. Eu sei de alguns casos. Sim, então, eu posso afirmar por estar lá dentro, não estou sendo leviano, estou falando a verdade. A diretoria tem total ciência do que está acontecendo. Ou seja, você avisou sim, você avisou, você tentou avisar, você tentou falar e não te ouviram. Tentei, tentei. Inclusive, Você consegue provar isso, Munhoz? Você consegue mostrar algum tipo de documento, e-mail, algo do tipo que mostre que você tentava comunicar com eles e que eles não te davam atenção ou te davam gelo e te ignoravam? bom, ficou público, né, essa questão dessa reunião que eu não pude ir pelo conselho, que é onde, de fato, eu falaria algumas coisas. A gente conversava muito em reuniões, né, tem atas, e tem meu e-mail que eu enviei no dia da minha saída, que eu estava escrevendo o e-mail, porque no dia anterior, quando eu comuniquei que a gente tinha começado o projeto do facial, que depois a gente chega nessa questão do facial, Tá. mas que eu sentia que algo já estava estranho, porque, poxa, como o clube recebeu algo tão positivo, algo que iria de fato ajudar tanto, eu senti um clima estranho, então eu comecei a documentar tudo, até questão que se eu fosse demitido, para passar todo o histórico para o Augusto. E aí eu estava elaborando o e-mail, eu fui chamado pela secretária do presidente, aí ele me destituiu. Então eu mandei o e-mail, ele ainda não estava, tinham mais coisas para eu colocar, mas eu enviei daquela forma para que ainda constasse eu como Corinthians. Uhum. Ali ainda era janeiro, e vamos supor que não tivesse tomado ciência nada até janeiro. E de janeiro para cá, passaram-se 2 meses e nada aconteceu, né? E então eu não consigo aceitar essas afirmações, tá? Uhum. De fato, não fazem sentido. Uma outra coisa que o Cascone falou na Band foi com relação àquela RFP, né, que é Request for Proposal, aquela pequena concorrência, digamos assim, né, que existiria entre as empresas para ver quais delas seriam escolhidas para trabalhar no Corinthians. O Cascone meio que desqualificou aquele quadro lá, aquele quadro acabou vazando no final do ano passado, eu já tinha divulgado, muitas pessoas já tinham visto, já tínhamos usado aquilo como pressão para falar, olha, tem uma em primeiro, tem uma em segundo. O Augusto está querendo fechar com a penúltima, né? Ou seja, já tinha essa pressão em cima deles. Ou seja, eles já sabiam disso, mas o que o Cascone falou foi que havia informações equivocadas naquela seleção ali, naquela RFB que você fez. Em específico, uma coisa que eu acho que é muito importante, tem um monte de gente falando sobre isso, que para analisar a BWA, que você usou um CNPJ errado da BWA, que não consta nada sobre a BWA, que é um absurdo, e etc e tal. O que você poderia dizer sobre isso? Tá, vamos lá. Bom, a RFP é uma concorrência, né? Uma vez que o clube ele tinha
é um objetivo em trocar os fornecedores atuais, a gente falou, bom, então vamos lançar uma RFP no mercado. Com a chegada do Fred, em julho, como eu falei para a matéria da Globo, do Globo Esporte, eu posicionei ele que estavam correndo conversas com empresas que o TI até então não havia sido envolvido em nenhuma conversa com algumas empresas, tá? E isso me preocupava, porque é um assunto muito técnico, é um assunto que ele envolve. Claro, não envolver a TI nisso é brincadeira, tá? E E isso me você não incomodou. estava envolvido até então. Não, eu escutava pelos corredores e aí eu reportei isso para ele, um incômodo. Eu falei, "Ô, Fred, isso não tá legal. A gente está olhando aquilo que é o mais precioso, que é o ingresso do nosso torcedor. É o nosso programa de fiel torcedor, o ingresso e a parte de controle de acesso. Isso é uma coisa que envolve aí estudos técnicos também, né? Não apenas uma vontade de trocar por empresa A e B. E ele concordou, e foi ali que a gente começou a RFP, que aí de fato ele cumpriu, ele trouxe para a mesa todas as empresas que a diretoria já estava conversando. Ele, por ser do futebol, já muito experiente, ele trouxe outras empresas também e a gente abriu espaço para outros que apareceram. Então a gente fez uma primeira seleção, que no final a gente seguiu com 8, que é o que tem aquela tabelinha, onde nós, todo o processo, foi um processo junto com a Álvares Marçal, do UTI. Então, é um processo que não foi o Marcelo sozinho que Ah, fez, Álvares Marçal participou desse processo? participou. O Fred, ele participou Eu não sabia pessoalmente. disso. Ah, Sim, sim, ele participou pessoalmente. O Lavieri também, que é um grande nome, que tem ajudado muito o clube, também tá. participou. Então, foi em conjunto com o TI. Porque hoje estão desqualificando esse negócio, estão falando que vocês colocaram umas notinhas lá qualquer, porque sabe-se lá por quê. Ou seja, não é bem isso. Como eu te falei, a gente faz análise técnica, não existe interesse. Eu deixei sempre muito claro isso até para o presidente. A gente vai sempre trazer a verdade. Não, não existia nem por parte da Álvares Marçal, nem por parte do Corinthians, beneficiar ninguém. Nós, de fato, nós investimos muito tempo nesse trabalho. Nós investimos de 4 a 5 meses. Nós fizemos muitas reuniões, recebemos muitos documentos. A gente visitou, a gente olhou, a gente conversou com outros clubes, pesquisamos, e um desses Concorrentes. processos, isso, é o famoso compliance, tá? Ah, tá. Que a gente recebe as informações que o próprio fornecedor nos envia e que aí o compliance vai retornar. Olha, ele Ok. ele está ok para atender o Corinthians, a gente recomenda ou não. Então, foi em cima de informações com certeza legítimas. Não existe a possibilidade de ter Não é sido porque analisado. você e o Fred Luz levaram por fora da Imply. Exato, exato. É isso que a gente Você escuta. sabe que estão espalhando isso, né? Você já deve ter ouvido falar Já ouvi. E as pessoas que me falaram isso, eu falei, eu não tenho preocupação nenhuma, porque eu sei a verdade. De fato, a Imply foi a vencedora. Eles cumpriram um monte de critérios. Ah, mas eles tiveram um problema em tais jogos. Nós sabemos e nós documentamos. Só que a gente sabe, software não é uma ciência exata, dá problema. Tiveram, mas também nós conversamos com muitos outros clubes que falam bem. Eu não estou aqui para fazer o papel de advogado de ninguém. Eu estou apenas sendo justo e dizendo um pouquinho como nós avaliamos. Eu não conhecia a Imply, como eu não conhecia nenhum dos outros fornecedores. Aliás, tem um fornecedor que foi super bem, a Balada App, que era pertencia à questão da Vai The Bet, que depois eles pediram para tirar um pouco o pé, isso foi bem antes, mas eles surpreenderam positivamente. Eu falei, olha, a empresa é boa. Então, para ver, é técnico, não Entendi. existe a gente usar algum interesse ou alguma coisa. Entendi. Aí o que aconteceu? Nós tínhamos total condições de implementar como Imply se fosse em outubro, que é quando nós já tínhamos tudo mapeado, onde o Corinthians, junto com o Fred, Álvares Marçal, a gente já tinha tudo elaborado e falado, olha, se a gente começar com a Imply hoje,
nós conseguiríamos. A gente chegou a ver minutas de contrato para ver todas as cláusulas, até de cancelamento. Ainda não era nem novembro, nós teríamos já assim ganho muito tempo. E aí, baseado no resultado da RFP, que não agradou muito o que a diretoria queria, foi postergando, a gente voltou, fizemos reuniões, que é onde eu falo, né, que a gente apresentou todos os estudos e, de fato, a diretoria insistiu primeiramente na To Go Bank e depois na Ticket Hub. E o Fred e eu, E por que, nós dois. Munhoz, e por que não tiraram essas duas da concorrência depois do compliance vetar? Legal. Uma vez que eles não passaram, eu informei a diretoria. O processo no Corinthians é o seguinte: se não passa, se não é recomendado pelo compliance, automaticamente estão fora do processo. Eu informei e a diretoria me falou: olha, nós queremos esses dois no processo. Eu falei: olha, vocês têm certeza? Porque eles não passaram no compliance. Por favor, nós gostaríamos que mantivessem eles. Ok, eu mantive, mas eu falei: ó, eu vou documentar que eles não passaram no compliance. E, de fato, Como você documentei, fez naquele e-mail falando tudo que você falou. Tá, inclusive no quadrinho aparece, compliance não, no sim. relatório tá que não passou, para ficar transparente, tá? Uhum. De forma Munhoz, e transparente. para não sermos injustos, volta naquele lance lá, porque dizem que você usou informações equivocadas na seleção, a saber, o tal do CNPJ errado da BWA. Muita gente, o que eu sempre ouvi, e é por isso que eu sempre bati nessa tecla, eu sempre falei demais disso desde o final do ano passado, porque eu ouço isso, pessoas falando: olha, o Augusto está insistindo em fechar com a BWA Ticket Hub, o Augusto insiste, o Augusto insiste. Tanto que quando eu mostrei aquele teu quadrinho, eu também falei isso no meu canal e dava a impressão de que eles recuariam. Pelo jeito não recuaram, pelo jeito insistiram em fazer, e agora estão falando que você usou informação equivocada, sendo injusto com a BWA, que na verdade não tem, que a BWA não responde a processo nenhum, tem até um, saiu esses dias aí, alguém foi buscar um documento aí mostrando: olha, aqui tá tudo certo com a BWA, tava tudo certo com a BWA mesmo, Munhoz? Não, não estava e não está. É, eu dou certeza que todos os números de CNPJ e CPF estão corretos, que são informações triviais, básicas, primárias, que o compliance fez antes até da gente começar qualquer documentação, tá? E, de fato, houve um determinado momento que o compliance refez, porque justamente estava sendo falado lá dentro do clube que não, eles Que foram era um injustiçados. homônimo. Isso. E o compliance, ele refez e falou: olha, é isso mesmo. Não tem muito como sair fora. O CPF é uma informação única, é uma informação, não é homônimo. O CPF é uma chave, um número, ele é Ou seja, não foi único. só no CNPJ das empresas dele, foram no CPF do seu Bruno Balsimelli, é isso? Sim, sim, a gente analisa tudo, dívidas, né? Aliás, não é Bruno, qual que é o primeiro nome dele? Falei errado, né? É Bruno Balsimelli. É Bruno Balsimelli, tá certo, tá. Ah, ele é o Isso, B, ele é o B do BWA, tá. isso. Tá. Ou seja, checaram o CPF dele. Checou isso, E e de fato tem encontrou. aquele monte de processo respondendo, é isso? Exato, exato. E uma vez que é para a seleção de algo tão sensível no clube, de fato, uma pessoa não pode ter tantos processos como parte passiva como ele tem, inclusive de objetos do mesmo que ele está querendo prestar o serviço no clube. Entendi. Outra coisa que o pessoal tá falando agora é que não vai ser com eles, vai ser com a tal da Bipass. A Bipass tem alguma coisa a ver com o Ticket Hub? Desde o começo, a Ticket Hub, ela é um intermediário, tá? Ela não é dona das ferramentas, ela seria uma usuária. Então a Nilce tem a parte do fiel torcedor e venda de ingressos e a Bipass a parte do facial com a Ticket Hub embaixo fazendo a gestão das informações, tá? Então, se Gestão das você informações, portanto, seria Ticket Hub. seria a Ticket Ou Hub. seja, se o Corinthians assinar com a Bipass, na verdade a gestão da informação é Ticket Hub. Exatamente. Mesmo que eles conseguem não colocar isso no contrato, eles conseguem esconder isso? Não, não porque eles vão precisar ter algum contrato com a Ticket Hub, mesmo porque supostamente é o modelo de negócios onde o dinheiro da venda de ingressos primeiramente passará pelas contas bancárias da Ticket Hub e depois eles repassam para o Corinthians.
coisa que é totalmente não aconselhável aconselhado pelo financeiro do Corinthians, tá? Eles não aconselharam e eu também não aconselharia. Porque hoje eu estou ouvindo esse papo de que as pessoas começaram a falar para mim, ó, abre o olho, porque eles vão começar a dizer que não tem Ticket Hub, que na verdade é BPass. Ou seja, onde estamos lendo BPass, leia-se Ticket Hub, é isso? Isso, Nilce ou Bipass, é a mesma coisa que Ticket Hub. Aí a gente também vai escutar, mas a Bipass está em vários outros clubes, como o Palmeiras, por exemplo. Sim, mas não com a Ticket Hub. A Ticket Hub hoje atende apenas o Santos Futebol Clube. Ou seja, o Palmeiras faz BPass, mas não tem a Ticket Hub envolvida no negócio, é isso? Não, não Por que tem. que o Palmeiras consegue e o Corinthians não? Inclusive, olha que coisa interessante, Kaká. Em 2023, quando estava sendo refeito, né, o nosso fiel torcedor, que a gente saiu da IBM, a Nilce, ela veio, na tentativa de compor aí essa questão de ingressos, junto com a OneFan, mas e sem intermediário. Só que aí não deu certo, o banco de dados, eles não conseguiram, foi bem traumático, eles ficaram um pouco tempo e depois o Corinthians decidiu mudar a estratégia no desenvolvimento próprio. Mas a Nilce havia tentado fornecer para o Corinthians e não existia nenhum intermediário. Sem Isso em Ticket Hub. 2023, sem Ticket Hub. Sensacional. E outra coisa, Marcelo, uma coisa que chamou minha atenção em tudo que você falou foi aquela sua explicação, aquela história que você contou de como você chegou na negociação com a das catracas, desculpa, esqueci o Com a nome, Ligatec. com a Ligatec. Então, explica isso para o torcedor, por favor, porque parece que no final do ano acabaria o contrato com a Ligatec, não teríamos ninguém para operar as catracas, e foi no bojo disso tudo que você não só resolveu isso, como ainda resolveu o lance do facial, né? Conta como foi isso daí, qual que foi o desfecho disso, por favor. Legal. Bom, como eu tinha dito, se fosse para fechar até em novembro, dezembro, vamos trocar de fato a empresa, a Imply é a que foi sugerida pelo estudo que a gente realizou. Chegou janeiro, a gente a- já mudou um pouco o cenário. Nós estávamos sem contrato com a Ligatec e, de fato, não teria como a gente não ter contrato com eles, porque o Campeonato Paulista já estava começando e eles eram os atuais fornecedores, a gente precisaria ter de qualquer forma. Juntando a nossa urgência, que a diretoria não tinha, né, se pronunciado em relação à definição da empresa que faria a questão do facial, eu conversei com a Ligatec, nós trocamos diversos e-mails com o Dr. Cascone copiado em todos, tá? Onde a gente negocia questões técnicas, questões comerciais, questões de atendimento de escopo, tudo já visando a implementação do facial. Como nós havíamos feito uma RFP recentemente, a gente tinha o que o mercado de fato estava cobrando. Então, eu pedi para eles adequarem as condições comerciais, porque as catracas o custo não estava incluso, eles cederam, eles aceitaram absorver o investimento dos equipamentos, o valor também, inclusive isentando a questão até de onboarding para poder criar o facial, coisa que outras empresas cobram. Então, foi uma negociação comercial muito boa. Nós precisávamos do contrato deles de qualquer forma, tá? Então, é assim, eu acho que uniu o útil ao agradável e foi feita uma excelente negociação, isso em janeiro, e eles já estavam no clube, já dominavam como que funcionava. Com certeza ali seria uma má ideia para o Corinthians continuar seguindo com eles, Entendi. né? Mas e nessa já tinha uma proposta da Ticket Hub, uma da BWA. Já tinha, inclusive sem definição, E porque bem mais cara, pelo que você disse. para o reconhecimento facial, se você analisa todo o custo que tem, inclusive do onboarding que é cobrado, que o onboarding é o quê? O cadastramento do seu facial, que é feito uma vez. Mais o valor mensal
mais o valor por vez que você passa no estádio, que é cobrado, é o dobro do valor Ou seja, era o dobro do valor. em Tá. relação à E você, ligação. você conseguiu, então, por metade do preço com as máquinas para fazer o facial. Isso, com as máquinas. Não, você deve ter ficado felizão. Tipo, consegui, fechei por metade do preço e com as máquinas do facial. Fiquei, a gente renovaria o contrato e aí eu levei isso para uma reunião que a gente tem recorrente, né, no Corinthians, e que é um tema que todas as semanas, e aí? E novidades do facial? A gente, não, estamos aguardando a diretoria, não, estamos aguardando, estamos aguardando. Cheguei nessa reunião e falei, olha, gente, uma novidade. Finalmente iniciaremos nosso projeto. Os equipamentos chegarão, a gente conseguiu uma condição super em conta para o Corinthians. A gente vai, inclusive, aumentar o efetivo para poder ajudar o torcedor, principalmente no início, que é novo para ele do facial. E aí eu ouvi alguns questionamentos, mas, poxa, mas eu achei que muitas pessoas ficaram felizes, mas algumas não. Foi aí que eu senti, eu falei, olha, eu acho que Aí que você alguma coisa percebeu que tinha coisa errada. E aí eu imaginei, falei, olha, será que eu pensei naquele momento, inclusive, da minha destituição, que aconteceu no dia seguinte, de fato, entendeu? Ou seja, você conseguiu um contrato melhor por metade do preço e o que você ganhou em vez de uma promoção foi, falou, amigão, valeu. E ainda eu escuto que você fechou com a Marta, é renovação e transparência, então a Imply, não sei qual que era o problema. Agora a Ligatec pareceu um Aliás, outro. bom você falar isso. Parece que eles têm uma resistência com a Ligatec, que é da Marta, antiga Omni, né? Qual que é esse lance aí? Porque parece que de fato eu sinto do pessoal da diretoria atual uma resistência com a Omni, com a Ligatec. Eu não quero ser leviano, pelo amor de Deus, mas eu já ouvi esses papos antigamente. Ah, isso aí era coisa do Andrés, era a laranja do Andrés. Eu não estou afirmando isso, pelo amor de Deus, Andrés, não me processe. Só estou falando que o pessoal falava isso daí. Ah, a Marta é peixe do Andrés, não sei o quê. Você acha que é por isso que eles têm essa resistência com a Ligatec? E o que tem de verdade nisso, Munhoz? O que você sabe ou o que você pode falar? Olha, analisando tecnicamente, tá? E conversando, eu não consegui identificar se eles são sócios ou não. Se for pedir minha opinião, eu tenho que ser justo. É não. Por quê? Porque eles acumulam dívidas passadas. A Ligatec sofre com dívidas. Então, Dívidas do Corinthians com eles? é, é. Ah, Imagino que se tivesse alguma sociedade, já teria estariam pagando pago. rápido. Ou no mínimo já teria quitado, mas e não é uma dívida pequena, é uma dívida considerável. E o que eu analisei nesse tempo que eu fiquei, são extremamente profissionais, a gente tem que ser justo. Eles não é uma empresa que só presta serviço para o Corinthians. Poxa, eu até levantei algumas informações aqui que eu tinha colocado, né, no relatório, ó, mais de 260 locais cadastrados, Da Ligatec? isso, mais de 27 campeonatos simultâneos, Mas eles nunca 1.600. tinham feito facial, é verdade isso? Eles fizeram facial na Copinha, deu um problema lá, a federação chamou eles. Mas, repito, não estou aqui para defender ninguém, eu estou aqui para ser justo, eu estou Uhum. aqui para a gente falar a verdade. Ele já. O facial é uma coisa que ela é relativamente novo. Você fala assim, a empresa tem 10 anos de experiência. Não, o facial começou não faz muito tempo, né? É. Mas não vai ser o primeiro trabalho no Corinthians. E a gente já fez alguns testes, né, com o staff. Mas é a prova de problemas? Não, não. Mas a gente, tecnicamente, a gente está fazendo um trabalho que a gente vai cercando e a gente vai evoluindo, e é uma coisa que era totalmente factível, senão eu não teria cogitado essa possibilidade de Uhum. fechar com eles se a gente não visse que de fato seria algo que fosse atender do jeito que precisa. Eu tenho que Tá. ser justo, tá? Claro, claro. Sempre falando para você questões do lado técnico, tá? Eu não estou aqui para fazer juízo de valor de empresa alguma, Não, tranquilo. a Munhoz, não uma coisa me ser. chamou a atenção, porque você falou agora. Queria saber como que era o lance com o Fred. Queria você falar sobre a condição com o Fred. Como é que era? O Fred era ouvido? É porque você citou ele aqui no processo da RFP para mim, numa conversa, e o Fred não está mais lá. Como é que foi isso daí?
Bom, eu trabalhei muito próximo do Fred, principalmente nessa questão da RFP, né, da concorrência, e como a gente participava junto de algumas reuniões semanais, então acabavam também alguns outros assuntos, eu participando em conjunto com ele. E o que eu sempre vi? Eu sempre vi ele como uma pessoa disposta a arrumar as coisas erradas, disposta a fazer o que é melhor para o Corinthians. Eu sempre escutei isso dele, e a gente Aham. sempre falava, é melhor para o Corinthians, ele sempre falava isso. Então, alguns temas que eu vi que de fato ele tentou fazer, sendo muito honesto, as coisas não avançaram muito. Tem uma que você me contou que eu lembro, que eu até falei num vídeo meu, que era o lance do Fielzone, né? E que isso teria incomodado o Fred, né? Explica essa história pra gente, por favor. Bom, quando a gente atinge o ano passado os jogos mais importantes, assim, que a gente já estava bem avançado na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, os jogos mais decisivos do brasileiro, em conjunto veio esse aumento da carga do Fielzone, que fala o Fielzone Lanchonete. O que o torcedor não pode confundir, o Fielzone ele tem 430 lugares, que é o camarote dele mesmo, lá no quinto andar, e ele tinha uma cota de mais 300 lugares, que era na Oeste Inferior. E esse número subiu de 300 para 1.000. Só que com isso, esses 700 a mais, você tirou do fiel torcedor. E o Fred foi contra isso. O Fred falou: olha, são 700 ingressos a menos para o fiel torcedor. A gente vai tirar e vai dar para uma empresa vender um ágio para o próprio torcedor do Corinthians, e que o Corinthians não vai ganhar. E ele foi contra. E ele é, tentou conversar com a diretoria, inclusive em uma das reuniões ele falou: olha, eu conversei hoje com o presidente Augusto e ele me deu a garantia que as coisas iam resolver, iam voltar para os 300 e não ter esse aumento. O que eu fiquei sabendo é que poucas horas depois da reunião, ele recebeu uma ligação dizendo: não, vai ter que ser os 1.000 mesmo, não tem jeito. E aí ele falava, Isso tudo com o Fielzone devendo 2,5 milhões, se eu não me engano, para o Corinthians, é isso. isso? E ele questionava isso. E ele questionava algumas coisas do contrato. Poxa, por que que podem devolver o ingresso caso não venda? Então eles não têm risco. Eles chegam no dia do jogo, não venderam todos os ingressos, aí devolve para o Corinthians. Os caras pegavam E, ingresso em consignação ainda. exato. E ainda sem aditivo. Então o Fred enxergou aí condições comerciais que não eram favoráveis para o Corinthians. E ele tentou. Aí o que ele comentou é o seguinte: olha, eu tentei, mas eu não tenho a caneta, eu não tenho o poder para fazer aquilo que eu acho que é o correto. Eu levei, mas fui voto vencido, né? O Fred foi cansando, né? Todo mundo fala isso, que ele foi. Inclusive que a gota d'água para ele teria sido o lance da BWA Ticket Hub. Isso é uma coisa que muita gente falou também, que é uma coisa que ele não se conformava, porque no Rio de Janeiro ele conhecia bem a BWA e que ele ficava horrorizado com a BWA e que quando ele viu essa predisposição do Augusto em fechar com a BWA, que ele ficou horrorizado, que foi aí que ele tomou a decisão de pedir o chapéu, né? Mas enfim. Munhoz, outra coisa, que o pessoal fala assim, pô, esse cara tava lá, por que ele não falou nada? Por que esse cara não reclamou, etc e tal? Você fez um BO, né? Explica, conta isso daí pra gente. Até para contextualizar, eu fui chamado, foi mais que BO, eu fui chamado para ser ouvido quando iniciou-se o inquérito sobre cambismo na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Eu fui chamado para ouvir e contei toda a verdade. Eu já havia ido na delegacia de Arthur Alvim responder também pelo Corinthians em relação ao problema que nós tivemos no jogo da semifinal da Copa do Brasil com o Flamengo, que 50 BOs nós tivemos por problema de pessoas que entraram, que não conseguiram entrar, perdão. E então eu já havia é, Ou seja, formalizado eles chamaram você então primeiro para explicar essas confusões de gente que não conseguiu entrar. isso, exatamente. Primeiro, e depois disso, eu não sei se foi através disso, mas nasceu-se um inquérito que eu fui chamado, fui ouvido e falei toda a verdade. Como eu disse anteriormente, não posso abrir detalhes por ser segredo de justiça, mas Tá. contei tudo o que estava acontecendo. E depois também fui ouvido algumas outras vezes também, mas sempre levando a verdade.
Munhoz, outra coisa, a gente falou bastante dos contratos, da licitação, da insistência em fechar com o Ticket Hub, etc e tal, do seu incômodo, de como você formalizou isso no e-mail, que você tentou avisar e etc e tal. Isso vamos ver, veremos cenas dos próximos capítulos, nos próximos dias, vamos ver quais serão as decisões que eles vão tomar. Eu espero tá errado, espero que você esteja errado, espero que no fim das contas eles optem por uma empresa que não seja a porra da Bipes, Ticket Hub, BBWA, mas acho que uma coisa que mais está incomodando ainda o torcedor do Corinthians é o lance dos ingressos. Queria que você contasse um pouquinho disso daí pra gente, porque agora você virou vidraça, né? Agora você é mentiroso, agora você é o cara que inventou, etc e tal. O que tem de verdade desses desvios, desse cambismo que é de dentro do Corinthians mesmo? Como que isso funciona? Como funciona os tal dos logins? Por que você acha que tem mutreta? Explica pra gente, por favor. Bom, o que eu denunciei, né, na matéria do GE, inclusive saiu em outros veículos, que existem usuários, né, logins ou usuários, como vocês preferirem chamar, com uma carga que não vai para o fiel torcedor, que vai para esses usuários. E que quem faz a gestão desses usuários é a diretoria do Corinthians, de fato. Então, são ingressos que deveriam ir para o programa oficial, que é o fiel torcedor, mas estão indo para esses logins e que eu não sei te responder qual que é o critério utilizado, mas é o critério que a diretoria utiliza para destinar essa quantidade bem elevada de ingressos. E o que eles estão falando agora é que todos esses ingressos que esses logins reservam são rastreados, são usados para os devidos fins, que não tem como isso parar na mão de cambista, que isso é uma injustiça, etc e tal. O que você acha disso? Não concordo. Não? Não. Os ingressos, é, claro, existem alguns Porque eles nominados. falam assim, né? Ah, tudo bem, tem 20 e tantos mil que é para o fiel torcedor, mas tem os 9, 10 mil que é das organizadas, tem os não sei quantas mil cadeiras, tem os camarotes, tem não sei o quê, né? A explicação que eles dão é essa. Para você essa explicação não cabe, não bate, a conta fecha ou não fecha, o que você acha? Bom, depois que você soma de fato todos os setores, de fato, olha, 20 mil é o que abre para o fiel torcedor. Nós temos mais 9 mil na Norte, que vão para as organizadas, que na verdade não são 9 mil, são 7.500. Tem 1.500 aí que ele não vai diretamente para as organizadas nem para o fiel torcedor, vai para esses logins. Nós temos camarotes, de fato, nós temos uma série, o Oeste Central, mas mesmo assim ainda estão faltando cerca de milhares de ingressos que estão nesses logins. E você acha que alguém de lá de dentro tá passando esses logins para cambistas? Eu não tenho como te afirmar. Algumas provas foram mostradas que aconteceu isso. Eu não consigo afirmar, olha, quantos são, como é feito. O que eu posso te afirmar é que é possível. E agora o Corinthians, depois que você falou tudo que você falou, logo depois eles vieram com: Ei, fiel, agora temos o ingresso legal, né? Ou seja, depois que você denunciou tudo, é que eles vieram com ações para tentar mudar alguma coisa e para tentar melhorar. Como você acredita nisso? Você acredita que isso pode trazer melhorias? Você acredita que eles já poderiam ter feito isso antes? Você acredita que eles sabem o que estão fazendo e que têm boas intenções nisso ou não? Olha, da minha opinião, para você resolver esse problema, eu achei bacana a teoria do que eu li, bonito, bacana, mas se você quiser resolver esse problema, é você acabar com esses logins. Simples assim. Acabe com esses logins, joga toda a carga no fiel torcedor, que automaticamente esse problema ele acabou-se. Que vai ser tudo realizado de acordo com o que todo torcedor já conhece. A regra é que todo torcedor ele já trabalha há anos. Agora, se esgotar rápido, aí é uma procura de fato que está maior. Mas pelo menos você evidencia, você garante que foi de fato Dá 100%. transparência para o negócio, né? Sim. Ah, não, mas a gente precisa ter uma cota
para parceiros, para isso, para aquilo. Ok, Ok, mas um terço dos ingressos, né? realmente. Que merda, viu, o Munhoz? Isso daí foi uma das coisas que mais machuca o torcedor. Eu acho que o torcedor aceita. Aceita não, a gente consegue engolir certas coisas, mas, pô, justo os ingressos, pô. Justo mexer justo nos ingressos do torcedor do Corinthians é uma coisa que tira a gente do sério. E você viu hoje, os caras abriram venda para os jogos pro jogo da final. Pô, sumiu o ingresso dos PCD. Saiu em tudo quanto é lugar aí para as pessoas com deficiência. Abriu já sem ingressos. Quer dizer, como é que acontece isso, entendeu? Eu já não estou mais no clube, eu não consigo dizer o que aconteceu, mas eu tive ciência e realmente não é legal, né? E, ô, Munhoz, e obrigado por ter levantado isso tudo, pela sua coragem em falar tudo isso. A gente ouve falar coisas, mas ninguém tem coragem de falar, olha, eu tô de saco cheio dessa merda, eu quero falar. Parabéns por tudo que você falou, parabéns por tudo que você trouxe. Você vai se fuder agora, você vai ser massacrado, você vai apanhar de todos os lados. Eu já tô apanhando porque tô dando voz para você e para as coisas que você tá falando. Eu imagino você. Te desejo tudo de bom, obrigado. Tem alguma coisa que você queira falar, alguma coisa que eu esqueci de perguntar, alguma coisa que você se lembra, que você acha importante de algum recado que você queira passar? Bom, primeiro recado é que a gente vamos jogar para ser campeões, né? Vamos jogar para ganhar esse título aí. Nem me fala, E puta que pariu. ansiedade, né? E que de fato o que eu gostaria é um Corinthians, sabe, mais transparente, como você mesmo fala e outras pessoas, sabe, com uma gestão profissional, uma gestão que o corintiano olha e fala, poxa, legal, as coisas estão indo do jeito que precisa ir, né? O time de campo mesmo estando bem, mas a gestão é muito importante e eu queria de fato, e eu me dediquei bastante esse tempo para isso, para dar minha, mesmo que pequena contribuição de uma forma séria e honesta para que a gente consiga, de fato, aí ter um Corinthians sempre brigando por títulos, sempre com uma saúde financeira bacana, porque eu também analiso isso. Eu gosto do time ganhando dentro de campo, mas eu sou um tipo de pessoa que também me interessa muito saber, olha, como que está sendo utilizado o dinheiro do Corinthians, como que as coisas estão sendo feitas. Isso é algo que também me preocupa. Então, eu acho que o torcedor ele está amadurecendo nesse ponto e eu vejo que ele está cobrando bastante coisas que antigamente a gente não tinha no Verdade, nosso radar. verdade. E tudo isso está acontecendo, eu vejo como um lado muito bom, que o Corinthians está mudando. O torcedor já não aceita mais ouvir Não qualquer aguenta coisa. mais essas coisas, é verdade, Munhoz. É Eu verdade. posso dar o exemplo por mim, a gente não aguenta mais ver coisa errada. Eu sei. É o meu sonho também. Desde que no meu primeiro vídeo aqui na história do canal, meu primeiro vídeo eu falei isso. Falei que o meu sonho era um dia ver o Corinthians administrado à altura da sua grandeza. É incrível como parece que esse dia não chega nunca. Puta que pariu. Mas vai chegar, Munhoz. Vai Vai chegar. chegar. Eu te agradeço Obrigado, mano. Da demais minha pelo parte é espaço. isso, cara. Obrigado pela sua atenção. Obrigado por tudo que você falou. De coração, valeu. E espero que a gente consiga. Consiga um Corinthians mais decente, um Corinthians mais técnico, um Corinthians mais correto, que eu esteja vivo para ver isso, Munhoz. É isso aí, estaremos sim, se Deus quiser, viu, Cacá? Obrigado pela sua atenção, viu, querido? Muito obrigado, viu? Grande abraço. Para Fica você com Deus. também, abração, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, como vocês viram, só para fazer um apanhado geral aqui, vamos dar uma amarrada na ideia. Resumindo o que ele falou, que ele apoiou o Augusto, tá? Pessoal agora falando, esse cara aí era da chapa tal, esse cara apoiou o Gobi, esse cara não sei o quê. De fato, ele foi conselheiro lá. Ele não estava ali como conselheiro, ele não estava ali como apadrinhado político de ninguém, estava ali como um técnico que ofereceu o seu serviço pro Augusto, a quem ele apoiou. Ele acreditou no Augusto e estava lá para trabalhar, para ajudar o Augusto, tá? Ele disse que não é verdade, como muitos estão dizendo agora, que ele não avisou lá dentro. Ele disse que avisou sim. E citou pessoas que também avisaram, com documentos, e que algumas dessas pessoas, inclusive, foram demitidas. Tá? Pessoas que tentaram avisar o que estava errado lá com relação aos ingressos. Tá? Ele citou, inclusive, aquela reunião do conselho, uma reunião em que a Wanfei foi lá para falar, a reunião que não deixaram que ele participasse. Não permitiram que ele participasse dessa reunião.
Ele fala por quê? Não sei por que não deixaram. Porque eu talvez fosse falar coisas que não era para falar? Enfim, ele diz que não se sustenta, portanto, essa teoria, essa explicação de que ele nunca quis avisar ninguém. Pelo contrário. Ele disse que o Fred Luz e Álvares e Marçal participaram daquela concorrência que ele fez, que culminou naquele quadrinho com as melhores notas para uma, para outra, e onde a BWA Ticket Hub ficou em penúltimo, né? Ele disse que o compliance do Corinthians vetou sim a BWA Ticket Hub. O Augusto gosta de falar compliance vetou. Ele disse que mesmo assim a diretoria exigiu que fossem mantidos na concorrência, apesar do compliance vetar e dele ter falado que não era para trabalhar com esses caras. Com relação à acusação que estão falando dele que ele usou dados errados na concorrência, tem gente espalhando isso por aí, né? Que pegaram o CNPJ errado, estamos vendo aqui um CNPJ da BWA e tá tudo certo. Não tá tudo certo. Levaram isso para o compliance e o compliance confirmou. Tá errado sim. É ele sim. É esse Bruno Balcimelli sim. E checaram o CPF dele. Ou seja, não tem como ter uma empresa BWA com um dono chamado Bruno Balcimelli com o mesmo CPF do tal do Bruno. Tá lá. Responde a centenas de processos. Tem uma fama terrível. Coisas inclusive que eu não posso falar para não tomar processo. Mas a fama da BWA é horrorosa. Como vocês sabem, a gota d'água para a saída do Fred Luz foi exatamente a insistência do Augusto em trabalhar com a BWA. Foi a gota d'água pro Fred. O Fred falou, com esses caras não dá. Mas o Augusto quer. Quer porque quer trabalhar com eles. E é isso que eu estou trazendo para vocês desde o final do ano passado. Falei para ele, ao que tudo indica agora, o Corinthians vai fechar com a tal de BPAS. Ou seja, o que parece que vai acontecer, tá? O Corinthians vai fechar com a Nilce, o FT, o fiel torcedor, com a BPAS, o facial, e com a Ticket Hub, a gestão das informações. Ou seja, onde vocês leem, a partir de agora, BPAS é a Ticket Hub fazendo a gestão das informações, que é o que mais me dá medo, que é tudo que eu não quero. Que a gestão das informações todas seja feita pela tal da Ticket Hub. É escandaloso. Ou seja, BPAS é Ticket Hub? Então não é. No Palmeiras não é. No Palmeiras quem faz o facial é a BPAS, sem a Ticket Hub. No Corinthians tem que ter a Ticket Hub. Lembra que eu falei disso? Que o Augusto ligou para mim, falou, não, veja bem, é que eu quero fechar com a Nilce, e a Nilce só aceita se for com a Ticket Hub. Lembram disso? Eu falei isso para vocês. E o que eu falei pro Augusto? Então não fecha com a Nilce. Manda a Nilce tomar no cu. Mas não coloque a Ticket Hub no negócio. Você tá pedindo pra gente desconfiar de você. Tá todo mundo falando, o Augusto tá insistindo com a Ticket Hub. O Augusto tá insistindo com a Ticket Hub. Ah, Ticket Hub e BWA parece que colocaram dinheiro na campanha. Parece, supostamente, que o Augusto tá querendo devolver favores de campanha. O que você faz se você é um cara honesto e correto? Você não fecha com esses caras. Exatamente para não municiar a oposição. Para não dar argumentos para as pessoas falarem, tá vendo? Tá na cara o que ele tá fazendo. Mas o Augusto insiste. Como vocês estão vendo. Espero estar errado. Ou seja, ele repetiu, o Munhoz, que foi mandado embora depois de ter fechado um contrato por metade do preço com uma empresa que já estava lá. Questionei-o sobre a Ligatec, a antiga Omni. Ele falou que tem essa fama aí de ser coisa do Andrés, mas que ele foi checar e que não é. Que é uma empresa extremamente profissional. Palavras dele. Vocês não precisam concordar comigo. Ele falou isso, pô, a empresa já estava lá. Era mais rápido, mais fácil e mais barato fechar com eles. É a opinião dele, é o que ele está falando, tá? Falou do incômodo do Fred com relação ao lance do Fielzone, que eu também já trouxe para vocês. Fielzone tinha direito a 300 ingressos para comercializar e para explorar o camarote. Devem 2,5 milhões de reais para o Corinthians. E o que aconteceu com essa dívida? Ganharam mais 700 ingressos. E o filho do Augusto agora faz propaganda da porra do Fielzone no Instagram dele. Que mais vocês querem? Vamos lá. Disse que foi chamado na polícia quando teve um jogo com o Flamengo, teve um monte de BO de ingresso duplicado, gente que não conseguiu entrar, que ele foi explicar e que lá ele contou tudo.
E que ele já tinha contado tudo para a polícia. Com relação aos ingressos, ele falou, é só acabar com os logins. Essa vergonha dos logins, coloca tudo no FT. Separa uma carga pequenininha para o Corinthians fazer um negócio ou outro, ok. Mas 1/3 dos ingressos? É coincidência o que está acontecendo, senhores? Estou levantando essa bola também com vocês faz tempo. Ingresso está cada vez mais difícil de comprar. Gente com 60 pontos não conseguindo comprar ingresso. E aí depois dessa confusão toda, depois do escândalo todo, o que aconteceu? Vocês viram a venda ontem dos ingressos para final do Campeonato Paulista. Todo mundo conseguiu comprar. Gente com 40 pontos conseguiu comprar. Vou contar a minha história pessoal para vocês. Eu esqueci, mano. Eu esqueci da venda dos ingressos. Tava com as minhas filhas fazendo outras coisas. Cheguei em casa às 2h05. Lembrei, entrei em pânico. Quase infartei. Juro pra vocês. Eu gritava aqui. Falava, puta que pariu. Entrei rápido pra comprar. Falei, fodeu. Consegui comprar Sul tranquilamente às 2h05 da tarde. No primeiro corte. Ou seja, a venda para os ingressos, com exceção daquela vergonha dos PCDs, que alguém que explique, sumiram os ingressos para pessoas com deficiência e estavam sendo vendidos por cambista a R$600, com exceção dos PCDs, todos os ingressos foram vendidos tranquilamente. Coincidência, né? Numa final de campeonato, que era de se esperar que tivesse problemas. Não teve problema. Ao que todo mundo está falando, o Vessone falou isso daí, vários outros falaram, correu tudo bem, e eu sou a prova. Entrei 1h05 atrasado para comprar e comprei. Ou seja, depois que gritamos, parece que as coisas melhoraram. Valeu a pena gritar então? Talvez, né? Enfim, é isso. Tá aí a entrevista com o Munhoz. Tirem suas próprias conclusões, pensem o que quiserem pensar. Tô sendo massacrado por muita gente no Instagram, naquela bosta do Twitter e etc e tal, que eu sou um vendido, onde já se viu, que eu quero tumultuar. Às vésperas de uma final, você vem falar isso às vésperas de uma final, porra, o jogo é na quinta, eu falei isso no domingo, tô falando isso faz tempo. Porra, vai tomar no cu. Enfim, é isso, tá tudo aí. Provavelmente não volto mais com vídeo nenhum até quinta-feira à noite, madrugada já de quinta-feira para sexta, quando eu espero poder falar que o Sport Clube Corinthians Paulista se sagrou campeão pela 31ª vez na sua história. Todo mundo tenso, todo mundo angustiado, tá todo mundo bicudo, tá todo mundo ansioso, eu sei, eu também tô. Todo mundo com os nervos à flor da pele, eu sei, estamos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, seremos campeões, merecemos pra caralho. Então, se tudo der certo, a gente esquece esses assuntos por hora. Vamos focar agora na final, vamos focar no jogo. Se tudo correr bem, vamos comemorar essa porra e depois a gente volta a falar disso, porque de fato é um saco. É um saco. Ninguém fica feliz de ter que falar de todas essas merdas que insistem em acontecer no Corinthians, beleza? É isso, senhores, é isso. Vai dar tudo certo. Quinta-feira a gente volta. Abraço a todos e vai Corinthians.